mundo que a gente não para de pensar um minuto sequer. E isso estressa a gente. Isso estressa muito. E aí a gente acha que o mundo normalmente está contra nós. Que as coisas acontecem. Por que que isso acontece comigo, né? Ao invés da gente aprender com as situações, e a gente acha, mas por que que isso está acontecendo comigo? Porque as nossas reações emocionais são muito fortes. E com muita tecnologia hoje em dia, tudo potencializou. O nosso pensamento acelerou, a gente pensa muito. Esse tanto de pensamento acaba deixando o nosso sistema nervoso, porque é primitivo, em alerta. Então, qualquer coisa acontece, a gente reage às situações. A gente normalmente, muitas vezes, a gente é impulsionado a ter algumas reações. Às vezes a gente, depende de como você reage, às vezes você é impulsionado a agir de determinadas formas. Isso é um estado natural nosso, porque esse é um mecanismo de sobrevivência. Por exemplo, os médicos nos Estados Unidos, que são os que eu estudo, e eu sei muito que isso é real, porque antes mesmo de me tornar mindful, né, eu não sabia, não tinha a mínima ideia sobre isso, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito reativa. Você falava comigo, eu brigava, eu falava, eu quebrava o pau, queria brigar com todo mundo, queria tirar satisfação, sabe? Eu era dessas pessoas. E aí, depois que eu sofri o acidente, eu tornei ainda pior que isso, porque eu era muito reativa. Não, eu reagia às situações. Eu não entendia. E na verdade eu achava que as pessoas estavam contra mim, mas não era realmente contra mim que as pessoas estavam. Mas porque quando alguém briga com a gente, alguém fala alguma coisa pra gente, as pessoas não estão fazendo nada contra a gente. Na verdade, cada um tá vendo o seu lado, mas muitas vezes nos afetam. Tudo que acontece com a gente é porque a gente de certa forma permite. Entendeu? A gente permite as coisas, só que a gente não tá prestando atenção, a gente acha que o mundo tá contra nós, a gente acha que a gente é vítima das coisas, porque a gente é vítima dos nossos sentimentos. A gente nunca aprendeu a aprender, a gente apenas aprendeu a sofrer, né? Então, quando a gente se torna mindful, a gente começa a construir essa habilidade de focar de maneiras diferentes, a gente começa a aprender com as situações. Então, a gente para de se julgar, porque muitas das coisas a gente se julga, a gente erra muito por causa dos nossos julgamentos em torno de determinadas coisas. E tudo isso, gente, são coisas que a gente faz, a gente sabe que a gente faz, mas a gente não sabe quando a gente faz. A gente se julga, mas é inconsciente, porque na medida em que a gente cresce, 95% de quem nós somos é a nossa mente inconsciente. 5% é a que quer ser feliz, é a que quer estar em paz, é a que quer ter tudo. Mas 95% foi programado de uma forma completamente diferente. Então você está normalmente lutando contra você mesmo para conseguir as coisas que você deseja. Porque 95% é a sua mente inconsciente. Então, você já foi programado, você já passou por muitas situações difíceis. E todas essas situações difíceis estão imprimidas no seu sistema nervoso. Se você não aprende a ver isso, isso acaba controlando. Até porque o nosso cérebro é uma completa gravação do passado. De tudo que a gente viveu até hoje. Você está limitado dentro da sua própria cabeça. E você não consegue ver além desses pensamentos ou além desses sentimentos. Então, isso acaba influenciando na forma com que a gente vive hoje. E principalmente as experiências difíceis que se passaram, que foram muito difíceis no passado, elas influenciam em como a gente vê as coisas hoje. Só que a gente acha que isso faz parte de quem nós somos. Porque a gente está tão acostumado a ser essa pessoa que a gente se tornou, que a gente acha que isso é parte do nosso ser. Mas isso não é parte do nosso ser. Isso não é.
Se caso acontecesse alguma coisa, você estava na floresta, atrás de uma moita, a moita se mexesse, tá receosa que tem algum bicho atrás de uma moita. E aí você tem várias reações, você tem, na verdade, são 4 reações. Você pode ou lutar, ou você pode fugir, ou você pode bloquear, e você tem a 4ª reação, ultimamente, que esse é o Dr. Dan Siegel que fala, que você pode entrar completamente em colapso. Só que hoje em dia a gente não vive mais na época das cavernas e nas florestas. E com essa tecnologia, porque a tecnologia ela acelera, ela exponencializa. Por que hoje a gente vive numa correria? O mundo, ele tá na mesma rotação que 200 anos atrás, só que hoje tudo é muito corrido, porque a gente tá mais correndo dentro da nossa própria cabeça do que fora. É muito louco isso, gente, é muito insano isso. Porque a internet acaba nos tornando mais, por causa dessa multitarefa, a gente tá fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está muito agitado. Isso agita o sistema. E isso automaticamente provoca o estresse, a ansiedade, a raiva, a inveja, todos os sentimentos de sobrevivência são nessa linhas. E a gente não precisa ser dominado por esses sentimentos. A gente é vítima da nossa realidade quando a gente é vítima dos nossos sentimentos. Porque a gente acha que as coisas acontecem com nós para nos punir. Mas não é uma punição, na verdade, os nossos sentimentos nos punem, porque a gente não consegue sentir bem sobre a gente mesmo quando a gente sente esses sentimentos. A gente não consegue sentir bem sobre a gente mesmo e nem sobre as outras pessoas também. Entendeu? Então, quando a gente sente esses sentimentos, a gente tá fazendo mais mal pra gente. Só que isso é a ciência da evolução. Porque a gente nunca imaginou que fosse possível se libertar disso. E isso dilacera o nosso ser, tira a nossa saúde, na verdade faz com que a gente perca um tempo precioso na nossa vida, porque por a gente estar com esses pensamentos e esses sentimentos, o tempo todo a gente está tentando controlar a nossa realidade com os nossos pensamentos, né? Na verdade, a gente está usando os nossos pensamentos para tentar controlar a nossa realidade, ou para criar problemas, ou para ter raiva de alguém, ou para não gostar de alguma coisa, ou para pensar em outro momento que não é o agora. Então a gente está sempre meio que se empurrando para viver algum outro momento que não é agora, porque a gente não sabe viver o agora. E aí, com esse tanto de energia que a gente está gastando o tempo todo, a gente gasta energia demais. E aí não sobra energia pra gente criar a vida que a gente sempre sonhou. Pra gente estar leve, pra gente estar tranquilo, pra gente estar feliz todos os dias. A gente carrega uma dor, um sentimento tão grande todos os dias, além do que todos os dias são monótonos. Porque todos os dias são iguais. Porque você todos os dias, você já sabe que você planeja todos os dias o que você vai fazer. E tudo que você vai fazer sai diferente do que seus pensamentos. Só que é alguma coisa inata, é automático. Você faz porque você não sabe viver de outra forma. E aí você tá usando o seu pensamento para tentar controlar uma coisa que não tem controle. Então você faz tudo no pensamento, sai tudo diferente e você tá gastando a sua energia desnecessariamente. Aí você não consegue realmente focar nas coisas que você precisa focar, porque você nunca aprendeu a focar na sua vida. A gente tá cada dia mais distraído, a gente não consegue realmente focar. Porque mesmo que não tenha tantas distrações externas, as distrações internas são os sentimentos que a gente sente, os incômodos que a gente sente no nosso corpo. A gente não sente o nosso corpo, a gente sente os incômodos que existem no nosso corpo. Aí todo mundo fala assim, você não sente o corpo. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu sinto muita dor, eu sinto muito sei o que lá. Eu falei, é claro, você não sente o que você carrega. Porque a gente tá usando 5% da nossa mente consciente para carregar 95% da nossa mente inconsciente. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil e muito dolorido. E é uma das coisas mais difíceis. Eu fui uma pessoa traumatizada, eu sofri um trauma muito forte
Eu sofri um acidente, fiquei 24 dias em coma, mas mesmo antes do acidente eu nunca tive consciência sobre mim, tá? Até com 14 anos eu não tinha consciência nenhuma sobre mim. E eu vejo a minha filha, que tem 15 anos hoje, ela não tem consciência nenhuma sobre ela. O Dr. Bruce Lipton, ele fala que a nossa mente inconsciente é moldada dos 3 últimos meses de gravidez até os 7 anos de idade. Depois disso, 95% da nossa mente é moldada e, na verdade, cada vez que a gente passa por uma situação de forte intensidade emocional, tudo vai ficando cicatrizes, tudo vai mudando o nosso cérebro, porque o nosso córtex pré-frontal, ele começa a se moldar quando a gente sai do útero da nossa mãe, que é essa área frontal dianteira. Começa a se moldar quando a gente sai do útero da nossa mãe. Então, ao longo da vida, a gente vai mudando o nosso cérebro a partir das nossas experiências. O problema é que às vezes acontecem coisas que foram muito dolorosas, e isso muda a maneira como a gente vive, como a gente lida e como a gente responde às situações. Eu, por exemplo, mesmo antes do acidente, eu já tinha vários problemas comigo mesma. E, na verdade, o acidente foi uma fuga minha da realidade, porque eu odiava a minha vida na época. E depois do acidente, tudo piorou consideravelmente. Eu passei muitos anos muito inconsciente de mim mesma. Completamente inconsciente. E muito... Até porque eu tive uma lesão cerebral. E quando a gente tem uma lesão cerebral, a nossa vida se torna muito mais pobre, muito mais triste e muito mais traumática. E a vida para pessoas traumatizadas é muito difícil. Por quê? Porque quando a gente passa por uma situação de alta intensidade emocional, uma situação muito difícil, os neurônios que disparam juntos, eles ligam juntos. E, por exemplo, você passou por uma situação muito difícil. Os neurônios, eles têm a habituação neural de ir para aquela direção mais difícil que você passou na sua vida. Então, toda vez que você passa por uma situação difícil, você sofre as limitações da pior situação que você passou na sua vida. E isso é doloroso demais. A gente sofre muito, só que a gente não sofre, a gente não sabe que a gente sofre. Eu falo pro povo assim, mas você sofre, não sei o que lá. As pessoas falam assim, quem diz que eu sofro? Só que aí você se irrita, você fica impaciente, você se sente estressado, você sente dor. Até a dor muda quando você se torna mindful, muda a maneira que você sente a dor, porque você distancia da dor. Então, é uma outra forma de você sentir a dor. Porque todas as nossas emoções, reações emocionais, dor, calor, frio, é memorizado. O nosso corpo registra aquilo como uma forma de nos manter a salvo. E aquilo fica imprimido no nosso sistema nervoso. A gente sobrepõe intensidade em cima de intensidade. Por isso que é tão intenso o ser humano. Sabe aquela intensidade que você sente e consome você? Os nossos sentimentos nos consomem por causa dessa intensidade. Eu já sou Mariana, que é uma pessoa um pouco intensa. Aí eu sofri um acidente, eu me tornei mega intensa. E assim, meu Deus, sofri muitos anos, muito mesmo, até descobrir Mindfulness na Califórnia, que eu também achava que eu sabia o que era, né? Até o dia que eu fui além dos meus pensamentos. Nesse dia eu surtei, eu falei, cara, o mundo precisa descobrir isso. Porque quando você aprende a ver os seus pensamentos como atividades da sua mente, a cada situação difícil que você passa, cada pensamento está conectado com o sentimento. Então, no momento que você passa a ver os seus pensamentos, você vai se desprendendo dos sentimentos. E você vai sentindo os sentimentos no corpo. Aí você vê o quão intenso é ser humano. E aí, quando eu descobri, eu senti uma compaixão muito grande do ser humano. Eu falo, cara, vocês precisam descobrir isso, porque é muito difícil. E aí você sente uma compaixão gigante pelas outras pessoas. Porque
Cada sentimento, sentido, você vê as limitações daquele sentimento no seu corpo e o tanto que aquele sentimento te faz sofrer. Só que aquele sentimento, como você não sente o sentimento, aquele sentimento muda a sua biologia, muda seus pensamentos, muda a sua química interna, né? Por isso que as pessoas ficam doentes, por causa desses sentimentos. Até a cura de uma lesão cerebral é impossível. Eu tive a lesão cerebral com 21 anos. Eu descobri mindfulness, esse negócio, com 33. E todos esses anos eu fui para terapia, eu fazia psicóloga, eu participei da ACD em São Paulo. Foram milhares de scans cerebrais, eu fiz muito... Eu fiz de tudo. Eu fiz aqueles scanners, eu não lembro que você entrava lá naquela maca e fazia. Eu tive muitos coágulos no cérebro, né? Fiquei 24 dias em coma, né? E a lesão cerebral era impossível curar. Eu mesmo não acreditava que um dia seria possível eu curar de uma lesão cerebral. Para mim era completamente impossível. Para mim a minha cura sempre foi impossível. Até porque eu nunca tinha ouvido falar sobre a cura em 2016. Para mim, 2016 acho que era muito recente, mas eu já buscava alguma coisa que me mudasse desesperadamente. Por muitos anos eu busquei. E eu não acreditava que eu tinha cura, que eu nunca imaginei que eu tivesse jeito na minha vida. Porque eu não conseguia me controlar. Eu não conseguia ser eu mesma, eu não conseguia viver minha vida de forma plena, eu só lutava contra a realidade e eu sofria demais, eu não sabia lidar com meus pensamentos, eu era uma pessoa extremamente miserável, eu não sabia que eu era essa pessoa. Eu vejo hoje em dia como eu era antigamente, mas naquela época eu não tinha consciência sobre mim, eu apenas era aquela pessoa, eu sobrevivia, eu não conseguia viver. E eu tentava dar o meu melhor e eu só batia a cabeça, porque eu não conseguia superar situações. Só que eu era uma pessoa que extremamente necessitava dessa forma de viver, porque eu não conseguia realmente me relacionar e viver com a minha melhor habilidade. Afinal, eu tive uma lesão cerebral. Eu tive essa área do cérebro, o córtex pré-frontal, afetado. Então, eu tive uma lesão cerebral. Era para ser uma pessoa deficiente na realidade. E eu sofri muito por muitos anos. Até porque eu não sabia lidar com as pessoas e aí eu estragava tudo, sempre. Eu tentava me defender, mas eu sempre ficava como errada. E eu sofria muito, gente, eu sofri tanto, mas eu pedi tanto, que eu consegui encontrar. O que me salvou, que eu fui descobrir muitos anos depois, através do Dr. Joe Dispenza, foi que a nossa mente, ela está conectada com a nossa realidade. O que a gente pensa, o que a gente sente, é o que afeta a nossa realidade. Eu estou até atualmente estudando como a gente criar a nossa realidade, como a gente pode criar novas maneiras de estar no mundo, como a gente pode criar novas experiências, um novo emprego, como a gente pode criar experiências místicas. Eu já descobri uma prática extremamente curativa. O Dr. Dispenza é um médico que ficou paraplégico e ele reconstruiu a coluna vertebral a partir do poder da mente. Eu nunca imaginei que eu teria cura da minha lesão cerebral. E eu me curei da minha lesão cerebral ao ir além dos meus pensamentos e ao começar a ensinar essa habilidade para as outras pessoas também. E na realidade, quando a gente se torna mindful, quando a gente alcança essa habilidade, a gente começa a sonhar acordado. E nesses sonhos acordados, a gente se torna em nenhuma pessoa, em nenhuma coisa, em nenhum tempo. E a gente se torna em pura consciência e pura energia. E a gente acaba entrando no campo quântico. E aí a gente já lança aquele pensamento como um potencial.
porque aquilo já existe como potencial e a gente acaba trazendo isso até a nossa realidade. Eu já tive algumas experiências místicas, mas foi muito recente, isso foi em 2017, que eu entrei no campo quântico e depois aconteceram coisas que eu tinha imaginado, mas sempre foi muito espontâneo comigo. E agora eu tô aprendendo energia para criar, eu já tenho energia para viver a minha vida com a minha melhor habilidade há muito tempo. Só que eu sou uma menina do interior. Que é o que a gente tem que fazer em cidade interior, mas eu adoro estudar também. E eu descobri isso. E aí eu preciso trazer isso para o mundo, que é uma das coisas mais incríveis que a gente pode descobrir na nossa vida. Essa é a ciência da felicidade, do bem-estar. Os cientistas descobriram quando a gente aprende a exercitar essa área frontal do nosso cérebro, que foi a área que foi afetada. Eu estudo muito até para trazer, eu dou um curso, na verdade, eu dou um curso e através desse curso eu conto muitas experiências que eu tive e eu te ensino a viver de uma nova forma, de uma forma que você aprende a criar a sua realidade e além de você criar resiliência, bem-estar e as melhores capacidades humanas na sua vida, você aprende a virar a energia, a criar a vida dos seus sonhos, aí além do que você imagina ser possível, a realmente transformar a sua realidade para muito melhor, 99,9 melhor, ter muito mais bem-estar, muito mais vitalidade, disposição, realmente encontrar a sua essência e brilhar na sua vida, né? Transcender, aprender a viver de verdade. Eu nunca escrevi um livro, mas esse curso que eu ensino, ele tem o fundo do Jon Kabat-Zinn, que construiu ele. O Jon Kabat-Zinn é um médico emérito, né, de Massachusetts. Ele construiu esse curso, eu peguei esse curso e ao longo do caminho, foi esse curso, o primeiro curso que eu fiz foi o Mindfulness, e ao longo do caminho eu fui traduzindo vídeos e aí eu descobri o Dr. Dan Siegel, que é um médico que fala sobre a mente, o cérebro e os relacionamentos, que é esse tripé. E eu adoro o Dan Siegel também. Então eu comprei muitos livros do Dan Siegel e ao longo do curso, né, na medida em que eu ia aprendendo as coisas... Ah, obrigada! Muito obrigada! Mas eu não sei se eu vou escrever o livro, mas se você quiser fazer o curso, você vai gostar muito de aprender a viver uma nova vida, viu? Muito obrigada. Mas é muito incrível, o curso é muito incrível, porque fala também muito sobre o cérebro, te ensina a se relacionar melhor com você mesmo, com as outras pessoas. E até o meu livro eu preciso... Na verdade, eu fico meio perdida quando eu penso em escrever o livro, sabe? Mas eu sempre coloco a minha energia toda nesse curso, que ensina as pessoas a viver de uma nova forma. Porque é uma forma que realmente vale a pena viver, que todos nós podemos sermos sobrenaturais. A gente pode ir além do que a gente imagina ser possível. E a gente pode fazer realmente os nossos sonhos se tornarem realidade. Então, assim, eu sei que eu preciso escrever o livro, mas eu nunca sento para escrever o livro. Na verdade, é até uma ideia que você está me dando. Eu preciso realmente escrever, mas a minha energia agora tá focada em terminar o curso. Então, o curso é o de Mindfulness, né? É uma forma que você aprende a prestar atenção na sua vida, em você. Você aprende a desenvolver o seu córtex pré-frontal. Você aprende a focar de maneiras diferentes, trazer a sua atenção para a sua vida e mudar a maneira que o seu cérebro funciona. Quando você, como diz o Dr. Dan Siegel, são partes diferentes, porque o nosso cérebro, na medida em que a gente passa pelo estresse, que a gente passa pelos sentimentos de sobrevivência, o nosso cérebro cada vez mais está mais separado, está segregado, ele segrega. Então as partes dele, que são partes diferentes, elas estão separadas, elas não estão trabalhando juntos.
O nosso cérebro, ele não tá funcionando na sua melhor habilidade. Tanto que o estresse é a doença do século, né? A ansiedade, a irritação, a impaciência. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a exercitar, fazer novos neurônios. Isso aí é sobre longevidade também, sabia? E aí a gente reconstrói o nosso cérebro, a gente integra o nosso cérebro como corpo e mente, né? E aí a gente tem o nosso potencial, porque essa área frontal do nosso cérebro, que é a área que eu tive lesão, os cientistas descobriram que quando a gente desenvolve essa área, a gente desenvolve o nosso potencial, porque essa área é responsável pela percepção, pela atenção, pelo equilíbrio das nossas emoções. Depois que a gente exercita essa área, a gente nunca mais sente os sentimentos da mesma forma. A gente autorregula o nosso corpo, a gente cria flexibilidade. A flexibilidade não é só no corpo, é na mente. Ao invés de você ficar preso no sentimento, você sai do sentimento. Você já não fica preso nos sentimentos. Então, ao invés de você ficar irritado, você vê a irritação e não deixa a irritação te pegar. Ao invés de você ficar estressado, você vê o estresse e não deixa o estresse pegar. É claro que é um processo. No começo você fica estressado, mas aí você começa a ver o estresse com mais consciência. E aí você vai se desvencilhando tanto do estresse, como da impaciência, como da raiva, de todos os sentimentos. E até a raiva se torna incompaixão. Porque ser mindful é a prática do não prejuízo, que a gente precisa se libertar de tudo que a gente vem alimentando no nosso corpo por tantos anos. Afinal, a raiva, ela não faz mal. Você sente raiva do outro, ela não faz mal pro outro, ela só faz mal pra você que sente ela, né? Então, por isso que a gente precisa aprender uma nova forma de ser no mundo e realmente fazer a nossa vida valer a pena. Porque quando a gente faz isso, a gente tá economizando a nossa energia, a gente tem mais energia disponível para viver. A gente não tá desperdiçando a nossa energia pensando desnecessariamente, ou odiando desnecessariamente, ou agindo inconscientemente desnecessariamente. Porque na verdade a gente pode agir inconscientemente, mas se for pro benefício da nossa alma, né? Tudo bem, agora se for pro malefício da humanidade, aí não rola. Na verdade, não é que eu deixo as pessoas, mas eu pratico prestar atenção em mim. Então, na verdade, se você presta atenção em você, você tem mais certeza de quem você é. Então você não tá muito preocupado. Sabe o que é o negócio? As nossas emoções, essas emoções que o ser humano sente de sobrevivência, faz com que você esteja preocupado com as pessoas, com as coisas, com o passado, com o futuro. A sua atenção está muito mais nas pessoas do que em você mesmo. Então, quando você aprende a trazer a sua atenção para você, na verdade, você vê que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Então, você não tem o que você fazer. Você não pode fazer nada, porque o pensamento do outro, a ideia do outro é do outro. Não diz sobre você. Diz mais sobre você é você. E o que o outro pensa sobre você não é problema meu. O que o outro pensa sobre mim não é problema meu. É problema dele. Então, como que eu vou poder querer mudar o que o outro pensa sobre mim? Eu não posso mudar o que o outro pensa sobre mim. Na verdade, eu tenho que deixar que ele ache o que ele quiser. Eu sou eu. Na verdade, eu tenho que ser eu. E se ele quiser achar que eu sou qualquer coisa que ele ache, aí não é problema meu, é problema dele. E se algum dia ele se interessar em saber quem eu sou verdadeiramente, talvez ele vai descobrir quem eu sou. Mas se não, ele vai continuar me julgando sem saber. Na verdade, cada um só julga aquilo que tem. E na verdade, quando você tem julgamento tóxico sobre o outro, é porque você tem esses julgamentos tóxicos contra você mesmo. Uma das coisas mais intensas que eu percebi a princípio é que quando eu chamava alguém de vagabundo, eu era uma pessoa horrível. Eu era uma pessoa muito ruim. Muito ruim. Eu não sabia disso. Eu tomei consciência disso quando eu me tornei mindful. Falava, ai, aquele vagabundo. Ai, aquela pessoa ridícula, não sei o que lá. Quando a gente julga o outro, na verdade a gente não percebe. Mas
A gente destila esses sentimentos no nosso próprio corpo. No nosso próprio corpo, só que a gente não tem consciência disso. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu penso sobre o outro. O que eu falo do outro. Porque o que eu penso do outro e o que eu falo do outro não faz mal pro outro, faz mal pra mim. E o universo apenas entende as frequências. Ele não entende meus pensamentos, ele entende apenas o que eu sinto. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente julga sobre o outro. Porque a gente está destilando veneno no nosso próprio corpo e desejando que o outro morra. Mas em que eu sei, embora que mindfulness não é uma coisa que você aprende num dia, é uma coisa que você aprende dia após dia. E são práticas, porque não tem como a gente chegar nesse entendimento através do pensamento. Vai além do nosso pensamento. Vai além do que a gente pode pensar e conceber como possível. Vamos lá, então. Eu vou fazer um pouco para você sentir o seu corpo e a respiração. Então, toda vez que você for fazer essa prática, tenta fazer essa prática como se você fosse escovar o seu cérebro. Lavar o seu cérebro, tomar um banho no cérebro. Você toma banho e escova os dentes todos os dias. O seu cérebro, para se manter saudável, ele precisa disso todos os dias. Então, o que você vai fazer? Você pode colocar o celular em algum lugar, tá? Algum lugar que você vai me escutar bem. Coloque os 2 pés no chão. Você pode encostar na cadeira onde você tá, ou manter a sua postura ereta. Fechar os seus olhos. E na medida em que você permanece parado, você pode naturalmente permitir que as sensações naturais da respiração venham até você. Então, sinta a sua respiração através das suas narinas, ou do seu peitoral, ou da sua barriga, enchendo e esvaziando. E aonde você sente a sua respiração mais claramente, atente esse lugar e descanse a sua atenção lá. Então, sinta o movimento da sua respiração no seu corpo. Com a mente mais leve e relaxada, é possível que você possa sentir as sensações mais distintas da respiração. Não somente as ideias, mas são simples sensações de aclaramento que você pode perceber a respiração na medida em que ela entra e sai. Ela vai e vem, é o processo básico de se sentir vivo. Ela indo para dentro e para fora, como uma maré. Sinta seus pés no chão, o lugar onde seu corpo está assentado. Claro, sua mente não está acostumada a te atender em alguma coisa que é realmente involuntário. Alguma coisa que não precisa da sua atenção. Então a tendência é você ser levado para uma órbita gravitacional, que eu poderia dizer dos pensamentos, planos, memórias, preocupações. Mas quando você perceber isso, traga a sua atenção novamente para a sua respiração. Você vai estar sentado, tentando prestar atenção na sua respiração, quando de repente você vai ser sugado por um pensamento, mas sua mente está tão acostumada a pensar que não tem problema, você vai pensar. Só que no momento que você vê que você está pensando, bem gentilmente, traz a sua atenção novamente para a sua respiração, entrando e saindo do corpo, o movimento da sua respiração no seu corpo. E quando sua mente vagar novamente para um pensamento, você pode apenas dizer na sua mente, pensamento, pensamento. E depois traga a sua atenção novamente para a sua respiração. Na hora que você falar pensamento, pensamento, os pensamentos vão diminuir. E aí você traz a sua atenção para a sua respiração novamente. E aí você pode sentir o seu corpo assentado, os seus pés no chão, as suas mãos descansando em cima das suas pernas. Então você pode dar 3 respirações conscientes. Sente a respiração desde a inspiração
até a expiração. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. E agora você pode abrir os seus olhos. Eu vou fazer sempre live às 8h30. Amanhã eu não faço, mas de segunda eu tô de férias no meu trabalho. Então de segunda a quinta eu vou estar fazendo as práticas. Cada dia eu vou falar sobre um assunto diferente para vocês se familiarizarem com Mindfulness, que é um universo novo, é uma forma nova da gente viver a nossa vida. Com muito mais bem-estar, com muito mais felicidade, aonde a gente encontra o momento presente, aonde a gente pode curar a nossa vida e curar o nosso corpo e viver experiências místicas na nossa vida, experiências novas e viver uma vida completamente nova. Fico muito feliz que vocês estavam comigo aqui, ó.